Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos voltar a falar de alguns resultados, tá? A gente já falou de clube de futebol, de capital fechado, que é o Vasco, pretendo falar de outros. Tem uma playlist sobre clubes, inclusive clubes de capital aberto lá na Europa, né? O Benfica e o Manchester foram o que a gente falou. A gente também está falando sobre um cursinho, né? Sobre administração financeira, pretendo voltar a falar essa semana, tá? Fazer um vídeo em breve. E agora a gente vai voltar a falar sobre os resultados da Vale, tá? Lembrando que a gente também falou de algumas estoques aí, EMC e de REITs, né? A gente está com uma playlist de REITs, também pretendo falar essa semana ainda. Mas agora a gente vai voltar a falar de empresas no Brasil, uma small cap, a Valid, tá? A gente já tem vídeo, eu vou botar no card aqui em cima. É uma empresa interessante, tá? Mas, ao meu ver, tinha outras opções melhores, ela subiu muito a cotação nesse último ano, porque ela já era previsto que ela ia conseguir voltar a ter uma receita da emissão de documentos novos, tá? Quer dizer, esses documentos que a gente tem, RG, CNH, né? Agora formato digital, né? Então, ela tem alguns contratos, alguns acordos com empresas públicas, com cartórios, enfim. E isso daí reflete numa receita sazonal. Como ficou retido na época da pandemia, no auge da pandemia, a Valid acabou que foi retrair a sua receita nesse segmento de identidades, tá? Então a gente vai lá sem se estender muito, né? Só para vocês terem uma introdução geral. Peço para vocês deixarem o like se for útil para vocês, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiverem interesse no nosso serviço de análise, tem o link na descrição do vídeo. Então vamos lá. Então, divulgação dos resultados aí do terceiro TRI da Valid. A gente vê que a receita, frente ao ano passado, nem subiu tanto, tá 13%, ano contra ano. Nos 9 meses subiu um pouquinho mais, 16%. Tá falando aqui do top line, né? Top line, para quem não sabe, tá, pessoal? A gente usa esses termos mais técnicos para falar, mas é a receita, tá? Receita líquida, receita bruta, né? Crescimento na venda em todas as verticais, então tem algumas verticais, tem a parte de pagamentos, tem pagamentos através de aproximação, algumas tecnologias por trás disso, tem a parte de telefonia, que são chips, né? Agora tem os chips eletrônicos, né? O eSIM, né? Então tem algumas verticais, então está crescendo todas as verticais, está bem, está conseguindo gerar mais EBITDA, né? A gente vê aqui a margem, inclusive, não sei se ele está comparando, aqui eles não botaram comparação, né? Mas está com uma margem bem interessante, tá? Porque a Valid não é uma empresa de software as a service. Normalmente essas empresas de TI, de pagamento por assinatura, tem margem bruta elevadíssima, né? Aqui em cima no top line. Mas isso daí reflete na geração de caixa operacional, porque se você tem uma margem bruta de 80%, você não vai cair para 20%, que é o caso aqui da Valid. Você vai cair para 40%, 50% e você continua tendo um reflexo positivo daquela margem bruta alta por conta de assinatura do serviço. No caso da Valid, ela não é uma empresa de assinatura, são os produtos que ela ganha uma taxinha aqui, uma taxinha ali, né? Mas ela tem uma margem ok, tá? Margem boa, né? A gente vê que crescimento tanto o do EBITDA no trimestral quanto no acumulado, mas eles não falaram aqui se teve crescimento na margem, tá? Que já seria um ponto de atenção, tá? Para a gente ir aprendendo como é que a gente acompanha essas apresentações, que às vezes eles suavizam em alguns pontos. Mas eles tiveram destaque aqui no trimestral no PAY, né? O segmento de pagamentos. Então a gente vê que a empresa está caminhando bem também, tá? Mesmo com inflação alta, né? A gente vê que a empresa tem um posicionamento bom ali. O lucro líquido a gente vê completamente não recorrente, tá? Porque no ano passado, em 2021, ela foi muito afetada, principalmente essa parte aí do segmento de identidade. Então, provavelmente, terceiro tri de 2022 foi completamente não recorrente, por isso esse aumento é enorme. Nos 9 meses a gente vê que caiu frente ao ano passado, né? Um pouquinho, basicamente flat, 300 mil. A margem líquida é mais apertada mesmo, por mais que seja uma empresa de TI, é o que eu falei, não é uma empresa de assinatura de software, tá? Então, é uma empresa de produtos, em geral, aí tem tecnologia, morde um pouquinho aqui de taxas. Tá? A gente vê aqui do ponto de vista de geração de caixa, quando a gente compara aí o que vai do regime de competência, que é o EBITDA, para o FCO, que é o regime de caixa, que efetivamente cai no caixa da companhia, a gente vê que teve um aumento considerável. Opa, passei aqui. Então isso aqui é bem interessante. Algumas empresas estão focando em melhorar essa geração de caixa, tá? Em detrimento, às vezes, de crescer a top line, receita, ou então até a custas de redução do corpo administrativo, meio que forçado, que foi o caso da ClearSale. A ClearSale teve uma geração de caixa recorde, mas eu não vi como positivo. A empresa está forçando porque está muito fraco já há um tempo no top line. Outras empresas também, que o top line não está muito bom. A CSU Card System, né? Antiga CSU Card System, agora é CSU Digital. Sempre foi uma empresa com bastante rentabilidade, mas são exemplos, né, de empresa aí comparando.
Então as empresas tentando focar em rentabilidade, porque o momento está meio que desafiador para as empresas de tecnologia aqui no Brasil, né? Até porque dependem às vezes algumas de varejo, que é o caso da ClearSale, né? Depende de demanda no comércio interno, né? O caso da Valid, né? Isso daí impacta pagamentos e tal. Então as empresas estão focando em ter uma maior geração de caixa. Aqui falando contribuição positiva em todos os segmentos, mais um pouquinho do que a gente já viu. Esses são os segmentos, tá? E ID, que é a identificação. Então a gente vê que a emissão de documentos mais ou menos flat, ano contra ano. Acho que 2021 que estava mais fraco, 2020 e 2021, porque fechou um monte de órgão público, né, para emissão desses documentos. Segmento de pagamentos está um pouquinho melhor, mas eles têm uma parcela grande aqui na Argentina que deu uma recuperada, né? E o mobile, essa parte aí de chips e tal, chips eletrônicos, chips físicos também, eles ainda estão tentando equilibrar. Teve um aumentozinho aqui de margem, ó, margem operacional bem interessante, tá? Agora eles enfatizaram aqui, ó, 1,5 pontos percentuais. Né, o crescimento aqui do EBITDA. A gente vê que no trimestre não, a margem EBITDA até sofreu, tá? Frente ao ano passado. Mas no ano teve um aumento. Então a gente vê que o resultado trimestral da companhia, desse trimestre agora, não foi tão bom. Mas no ano está sendo refletido uma melhora muito forte, né? Principalmente de margem aqui operacional, por conta dessa reabertura aí econômica, né, em geral, que parece que nesse ano que reabriu de vez, né? Por conta dessa questão da Covid. Aqui normalizando, eles tinham algumas operações nos Estados Unidos, por isso que eles estão normalizando aqui, mas que não dava lucro, não era rentável, tinha um corpo administrativo pesado. Então eles excluem, a gente vê que a Vale sempre foi muito, oscilando muito, né? 2016 para 2017, depois subiu, aí depois ficou meio flat, 2019. Aí aqui completamente não recorrente, né? Deu uma recuperada em 2021, mas ainda não era um patamar bom, né? Mais ou menos no nível de 2018, 2019. E em 2022, que começou a recuperar, e agora em 2023, né? Porque teve uma reabertura mais forte. Agora, nesses anos aqui, o mercado rebaixou demais por conta desses segmentos de pagamento, recuou também, né? Se a gente olhar aqueles indicadores de pagamento, lá no site da Cielo que tem, falando como é que tá as transações no Brasil e tal, vai ver que recuou, questão de emissão de documentos, tudo recuou, né, nesse momento aqui de pandemia. A empresa que em 2020 deu um prejuízo por conta desse recuo forte. 2022, é até interessante, eu fiz análise no passado, mas eu não lembro, ó. Ela teve um lucro muito tímidozinho, tá, em 2022, consolidado. Não sei se era dívida pesando, aqueles não enfatizaram. Mas agora em 2023 a gente vê que a empresa teve um salto de rentabilidade. Mas não é só por isso, né? Por conta da maior abertura econômica e tal. E aqui comparando, né, de 2021 até agora, os ganhos de margem. Em 2021 não é uma boa base de comparação, né? 2021 a margem estava bem pequenininha, ainda não tinha retomado o patamar interessante, estava no nível aqui de 2018, 2019. Mas a gente vê que a empresa vem ganhando margem, ó, no primeiro trimestre, no segundo trimestre e agora no terceiro trimestre. E a tendência é a empresa continuar ganhando uma margenzinha, né, alguns pontos de percentual, enxugando o custo, até essa questão dos Estados Unidos, tem a questão da Argentina, e melhorando. É uma empresa interessante, tá? Ó, recorde na emissão de documentos, né, muita demanda reprimida, né, então isso aqui fez aumentar um pouquinho a receita. Mas a gente vê que a receita mesmo não aumenta de uma maneira absurda, tá? Aumentou, tinha muita demanda reprimida aqui, né, documentos físicos, né? A gente vê que nesse ano tá com uma média aí de emissão bem superior a 2021, 2022. Terceiro tri de 2022 teve uma demanda um pouquinho maior, porque aqui mais ou menos no meio do ano passado, já estava reabrindo, né, a economia, mas ainda estava bem no início. EBITDA bem forte nesse ano, ó. Bem interessante, 9 meses o EBITDA 32,8%, tá? A diluição de custo e ganho de eficiência na operação. O programa de estendido de validade de CNHs. Aqui Vale de Pay, incremento de vendas e EBITDA que tem levado para o avanço das margens. A gente vê que a empresa realmente é uma margem absurdamente maior, né? Baixa volumetria, com preços sustentáveis, corte da Selic, podem beneficiar no médio prazo. É o que eu falei, inflação, demanda econômica em geral. Ó, falando aqui de cartões digitais e tal. A Argentina, a emissão desses cartões caiu pra caramba. Esses cartões que a gente bota aí, Samsung Pay, Google Pay, tá? Então a tecnologia por trás, a Valid tem alguns contratos inteligentes para isso, tá? A Argentina parece que melhorou um pouquinho, enfatizou esse aumento, mas eu acho que esse principal aumento aqui é porque a demanda estava muito mais fraca no passado ainda, tá? Esse segmento de pagamentos. Com a tendência da economia melhorando aqui no Brasil, a gente vai ver um reflexo bem maior aqui, né? E a Argentina bem positivo para eles, então é interessante. Porque eles ganham taxas, né, desses pagamentos. Então,
A economia indo muito mal não afeta tanto eles, mas quando começa a ter alguma melhora, acaba que tem um reflexo bem positivo, tá? Aqui o segmento mobile, são esses SIM cards, né? Esses cartões chip. Então, a gente vê que é bem flat. São segmentos que a gente não vê um dinamismo tão grande, né? Ah, não, será que a Invalid vai voar e tal? Ela voou agora porque é um reflexo da retenção lá de trás. Eu já tinha feito o vídeo, se vocês olharem o vídeo antigo, que eu vou deixar aqui no card, né, no início desse vídeo agora, vocês vão ver que eu falei disso. Pô, empresa interessante e tal, pode subir. Mas, para eu montar uma carteira, eu tenho vários ativos na carteira. Eu não boto a empresa só porque vai ter um voo de galinha, tá? Não que seja o caso da Vale, ela tem uma empresa interessante, mas ela já fez isso algumas vezes no passado, esse voo de galinha, né? Sobe e desce. Claro, dependendo da tua operação, se for para um ganho de curto prazo, pode até valer a pena. É uma empresa interessante, mas eu vejo outras com potencial melhor, ou de repente uma relação risco-retorno que pode potencializar a minha rentabilidade em algum momento. Algumas eu posso até errar, que foi o caso da ClearSale, que eu achei que poderia subir, hoje eu acho que ela está mal. A gente vê que não cresce tanto esses segmentos, tá? Nem o Vale de Mobile, o PI depende muito da economia, e o ID depende muito desses contratos com o governo, né, com esses órgãos. Então o Mobile ó, cresceu 6%, tal, 15% no segundo tri, aumentou a volumetria de chips eletrônicos e tal. De repente, algumas avenidas de crescimento, é porque tudo agora, internet das coisas, vai ser tudo conectado, você consegue botar até chip, esses chips sem ser físico, né, no próprio celular, em relógio. Então, de repente, isso aqui é um horizonte, né? Os carros, daqui a pouco elétrico, não sei quando vai chegar no Brasil, isso vai demorar muito, né? Mas enfim, de repente, daqui a pouco tá botando chip no teu carro também. São avenidas. Então eles querem melhorar aqui a alocação de volumes e preços em diferentes geografias, né, para conseguir repassar e crescer mais essa receita. Aqui é uma reconciliação, a gente vê que o resultado financeiro pesa um pouquinho. Tem bastante depreciação, principalmente amortização, né, de software. E tem alguns outros não recorrentes aqui. Aqui dos 9 meses, resultado financeiro pesa um bocado, né? Então ela tem uma dívidazinha, não é uma dívida absurda, parece, né, pelo resultado financeiro, mas pesa um pouquinho. Aqui mais uma vez. Umas operações aqui descontinuadas que eles fizeram lá dos Estados Unidos, principalmente. Então eles melhoraram a geração de caixa. 92% do EBITDA virou caixa. Capex super tranquilo. Tinha um dinheirinho aqui em caixa, 513 milhões. Resultado financeiro comendo aqui. Uma amortização aqui de juros. E eles também estão pagando um pouquinho de dividendo, tá? Esse negócio de dividendo, o problema é que é uma tara aqui no Brasil, né? Então, se a empresa não paga dividendo, parece que não fica investidor atrás da empresa. Então, muita empresa começa a distribuir dividendo. Então, eles pagam um pouquinho de dividendo também, tá? Aqui a gente vê que a dívida líquida sobre EBITDA é super tranquilo. Já ficou em patamares maiores, tá? Aqui em 2021, 2022, estava controlado. Aqui está 2,5 vezes, é isso? Aqui é a dívida líquida sobre EBITDA. Isso daqui é o EBITDA dos últimos 12 meses, né? Cresceu 2,5 vezes, né? Frente a 2013. Só que não é um crescimento muito espantoso, tá? De 2013 para cá, esse crescimento do EBITDA. Agora a alavancagem está super tranquilo. Aqui está falando da caixa, ele tem um caixa para amortizar essa dívida. Tem uma dívida considerável aqui de curto prazo, tá? Isso chama atenção. Eles fizeram uma reduçãozinha da dívida, ó, de 126 milhões. Nós temos uma dívidazinha aqui, ó, 211, mais um jurozinho. Ó, arredondando aqui, 300, 511, lá, quase 600, 726, quase 800 milhões de dívida, né? Arredondando aqui o alto, que eles não estão consolidando. E tem 590 em caixa. Não é uma dívida considerável, mas pesa, né? Com a Selic em alta, pesa um pouquinho. Então, com essa tendência de Selic, eu acho que a Vale tem um potencial para subir mais, né? A cotação, porque o resultado financeiro vai começar a cair, né? Do ponto de vista negativo, esses juros. E aí a empresa vai ter uma lucratividade maior. Porque falando da cotação, a empresa subiu muito, principalmente em 2023, né? Aí descolou desse índice de small cap. Ainda tem muita empresa aqui dentro do índice de small cap que a gente fala que tá barato, tá? Aí do dividendo, a empresa já pagando dividendo. Até é curioso, tá? Às vezes as pessoas se posicionam nessa small cap para ter valorização. Mas quando você pega uma small cap, valor de mercado baixo, acho que a Vale vale 1 bi. Cerca de 1 bi tá aqui 1,4 bi. Se a Vale chegar a subir para 5 bi,
O lucro subindo também vai refletir essa alta de mercado, né, valorização da empresa. Os dividendos também vão subir. Então, quando você investe numa empresa que o teu dividend yield é muito baixo, mas a tendência dela é subir a lucratividade ao longo do tempo, o teu yield on cost, né, também sobe, né, o teu dividend yield baseado no seu preço médio. Então, isso também é um ponto de atenção para quem está montando uma carteira, tá? Não é só valorização, é você ter um dividendo futuro nessas empresas com potencial, tá? Ela tem um potencialzinho sim, uma carteira diversificada. Falando de alguns clientes, ó, acordo judicial com o Detran do Rio, essa questão aí dos identidades, aqui outros, ó, processos que eles foram licitatórios que eles ganharam, a Polícia do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso. Plataforma de subscrição management. Interessante, não sei se isso daqui tem alguma coisa a ver com identidade, né? Deve ser. Aqui é solicitar a declaração de aluno, aqui, governo do Piauí. Então estão entrando em outra seara, né? De aluno também escolar, ó, em governo. Interessante, tá? Aqui um evento em Las Vegas. Então, perguntas e respostas. Então, essa foi a Vale, tá? Deixa eu ver se tem alguma imagenzinha mais legalzinha para eu botar depois. Acho que esse daqui ficou legal. Essa foi a Vale. É uma empresa interessante, tá? Eu acho que tem um potencial. Eu gosto de algumas outras empresas que eu analiso aqui, tá? Outras small caps. Mas eu acho que ela é uma empresa boa, acho que tem potencial. Ela já subiu muito, né? Esticou muito desde o ano passado. Eu até colocaria o dinheiro se eu não tivesse alocando em outras oportunidades ano passado como investimento. Poderia colocar na Vale, né? Que eu vi lá que ela tinha potencial e tal. Não coloquei porque eu achei que outras opções eram melhores. Assim como eu vejo hoje muita empresa boa descontada, um grupo Soma, uma loja Gênia, eu acho que é boa também, apesar de muita gente criticar. Setor de construção civil, Ezetec, Mitre, Trisul, enfim, tem várias empresas que eu vejo potencial. Mas hoje eu até teria colocado nela, se ela ainda não tivesse tido essa valorização expressiva. Numa carteira bem estruturada, diversificada, eu acho até que ela cabe, tá? Se você gostar muito dela. Mas eu acho que tem outras opções melhores, né? Dado que ela já teve uma valorização expressiva. Pessoal, pelo vídeo de hoje foi isso. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, né, com essa análise. Peço para vocês deixarem like, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem um link na descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço a todos vocês.